É o nosso pão na mesa de hoje que está chegando. Espero que a paz de Cristo esteja no seu coração. Números capítulo 13, versículo 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Este versículo faz parte de uma história bastante intrigante do povo de Israel. Pouco mais de um ano que eles saíram do Egito de forma milagrosa, e Moisés agora entendeu a ordem de Deus de que era necessário conhecer a terra que eles iriam possuir, conhecer a cultura daquele povo, os exércitos, se a terra era produtiva ou não, os melhores caminhos de rotas alternativas, enfim, eles precisavam ter uma visão mais abrangente sobre o melhor método para a conquista da terra. E o capítulo 13 de Números nos mostra que Moisés envia 12 homens, 12 líderes de tribos, homens influentes que tinham a capacidade de fazer uma avaliação precisa e trazer um relatório fidedigno para ele. Imagina aqui comigo, esses 12 líderes em uma rota de aproximadamente 800 quilômetros de ida e volta, a expectativa lá em cima, o que esses homens conversavam pelo caminho. Com certeza que eles encontraram dificuldades, mas interessante que o texto bíblico não nos detalha as dificuldades que eles tiveram no caminho e por uma razão específica. Porque quando estamos com a fé em ação, alta expectativa, nós não focamos no problema e sim naquilo que nós podemos conquistar. Ou seja, a nossa esperança está na promessa que o Eterno nos fez. Eles chegaram na região, fizeram um trajeto desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Hamat, atravessaram o deserto de Negueb e chegaram até Hebron. Cada passo que dava era uma surpresa, cada olhar era uma novidade. Ficaram literalmente embasbacados. Canaã era simplesmente extraordinária. Um espaço territorial pequeno de aproximadamente 240 quilômetros de comprimento por 96 de largura, exuberantes colinas, cobertas de figueiras, amendoeiras, abundância de pastagens, rebanhos saudáveis com muito leite, mel de tamareiras e de abelhas, terra fértil, próspera, repleta de recursos naturais, uma produção agrícola fenomenal. E quando chegaram no Vale de Escol, cortaram um ramo com um único cacho de uvas que foram necessários 2 homens para carregá-lo pendurado numa vara. Claro que eles aproveitaram a oportunidade, colheram romãs, figos, e de fato era uma terra que manava leite e mel. 40 dias depois, olha a comitiva chegando. Imagina a expectativa de quem ficou esperando. De cara já vê um cacho de uva daquele tamanho. Romãs, figos, tão viçosos como nunca eles presenciaram antes. Eles se apresentam a Moisés, a Arão, a toda a congregação e começam a fazer o relato da viagem. Talvez Josué levanta e começa a descrever a maravilha que era a terra. Pessoal, nós fomos ver a terra como vocês mandaram. Que espetáculo! De fato, a terra mana leite e mel. Olham só estes frutos. E aí quando ele vai falar mais alguma coisa, ele é interrompido por alguém. E alguém diz, mas, porém, sempre tem um mas. O único problema é que o povo que vive lá é cruel. Suas cidades são enormes, bem fortificadas com muros de 6 metros de largura por 7,5 metros de altura. Tem guardas no topo para vigiar a terra. Pior ainda, nós vimos lá os descendentes de Anak, chegam a ter 2 metros a 2,70 de altura. Comparados a eles, nós somos gafanhotos. E os amalequitas, então? Estão espalhados pelo Negueb. Parece-me ver um outro mais afoito que se levantam e diz: e os hititas, e os jebuseus, e os amorreus que ocupam toda a região montanhosa? De repente outro diz: e os cananeus que estão estabelecidos à margem do mar Mediterrâneo, ao longo de todo o Jordão? Nem fica espaço para nós. E o versículo 30, que é o que tomamos por base, nos mostra que Caleb não aguentou. Dá-me a impressão que ele bate a mão na mesa e ele não aguenta aquele chororô e manda os medrosos calarem a boca e diz: vamos subir e conquistar a terra, e é agora. Nós vamos conseguir sim. Essa história completa nos demandaria um tempo bem maior para extrair todas as lições, visto que os medrosos que foram confrontados por Caleb se levantaram, armaram uma rebelião, ao ponto de querer matar a pedrada os seus líderes. Josué, Caleb e Moisés estavam com as suas vidas em risco. Aqueles mesmo que os incentivavam a prosseguirem no propósito estavam agora correndo risco de vida. O povo murmurou de Deus, dizendo que o Senhor poderia ter os matado no deserto, poderia ter os deixado lá no Egito.
Mas não é bem assim que acontece ainda hoje? Quando o problema aparece, o medo te domina. E ao invés de lembrar dos milagres que Deus já fez até aqui, concentra no obstáculo. Põe a culpa em quem está mais próximo de você. Às vezes no marido, na esposa, nos filhos, no pastor da igreja, no colega de trabalho e assim por diante. Isso porque o medo paralisa a pessoa. Eu já quero te convidar a tirar os olhos deste cenário crítico que você está e voltar-se para as lembranças de tudo quanto Deus te fez. Cuidado, porque esse teu desânimo, esse teu pessimismo pode afetar quem está em sua volta. Observe que o desânimo do povo foi tão grande que choraram a noite inteira reclamando de Deus, ao ponto de Deus se irritar e se manifestar a Moisés com uma proposta até então inédita. Ele disse: eu vou matar a todos, Moisés. Vou fazer de você um povo mais forte que esse. Se tem uma coisa que faz Deus se irar, é a murmuração. E claro que Moisés não aceitou aquela proposta de Deus. Ainda bem, no que o Senhor disse: tudo bem, vocês prosseguem, mas esses murmuradores não entrarão na terra. Seus cadáveres cairão neste deserto. Somente seus filhos entrarão na terra prometida. Os únicos dos que estão aqui que terão o direito, o privilégio de entrar na terra, são Josué e Calebe, porque eles mantiveram a confiança em mim e a coragem. Que lições importantes nós podemos tirar desta história? E a primeira que eu quero tirar com você aqui é a seguinte: cuidado! Nem sempre a maioria está certa. Nesse exemplo, a maioria foi contaminada pelo medo e o pessimismo, que levou toda uma nação a um espírito de rebeldia contra os seus próprios líderes. Deus te fez promessas? Sim. Então por que você não acredita que vai conseguir conquistar? Ei, cadê o livro que você rascunhou e não tem coragem de buscar uma editora? Cadê aquela composição musical que você escreveu e sabe lá Deus por onde anda? Só porque um medroso fez uma crítica e você abandonou a ideia de voltar a escrever, muito menos executá-la para alguém ouvir. Cadê o instrumento musical que você abandonou por achar que a oportunidade nunca iria chegar? Cadê aquele renovo onde o Senhor te usava para pregar com os dons espirituais, para edificar e abençoar as vidas? E hoje nem orar, ora mais como fazia antes. Colocou a culpa no ambiente, no líder, que não permitia você, não era assim? Cadê o projeto, a planta, a foto da casa dos seus sonhos? Você jogou no lixo porque a realidade que você vivia não te permitiu continuar sonhando? O que você fez com o dom de ensinar? Parou de estudar? Quanto tempo que não compra um livro e não lê mais? Por ter ouvido palavras de desânimos de pessoas que não conhecem sobre o seu chamado, sobre o propósito de Deus na sua vida. Precisamos de convicção. Deus gosta de gente com propósito, que não segue a onda do momento, que não rende aos comentários pessimistas, que não se rende aos ladrões de sonhos. Firmeza de propósito exige fé. Em Hebreus 11, o versículo 1 nos diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos ainda. Então, por favor, vai acreditar no que os pessimistas dizem ou vai esperar e ter convicção naquilo em que Deus disse ao teu respeito? A segunda e última lição que eu vou extrair daqui é: cuidado, a incredulidade te faz girar em círculo e morrer no deserto. Se fosse hoje, diríamos que Deus fez bugar o GPS deles. E eles vagaram no deserto por 40 anos, uma viagem que eles fariam em 40 dias, até morrer e não entrar na terra prometida. Ei, de 0 a 10, quanto está o teu nível de confiança em Deus? Não se renda à depressão, ao desânimo, às frustrações, às batidas de cabeça. Você caiu? Fique de pé novamente, bata a poeira, continue. Vai buscar o conselho? Não busque em quem está pior que você. Vai compartilhar seus projetos, seus sonhos? Cuidado! Faça isso com pessoas que se alegram com o seu sucesso. Como está se comportando em meio às vozes contrárias, em frente aos problemas? Em vez de murmurar e reclamar de Deus, entenda que tudo o que fazemos, o trabalho que conquistamos, a empresa que deu certo, as vitórias que alcançamos, não fomos nós, foi Ele. Faça feito Davi, que enquanto a maioria enxergava um gigante, ele viu um cachorro, ele viu um cão morto. Faça feito Noé, enquanto todos à sua volta viam um maluco com um invento tosco, ele via livramento para a sua casa.
Faça feito Neemias. Enquanto Sambalate, Tobias e equipe estavam o desanimando e querendo fazer ele descer e parar com a obra, ele simplesmente continuou. Eu vou parar por aqui, mas eu quero te deixar o seguinte lembrete: não dê ouvidos aos pessimistas, porque, caso contrário, você vai deixar o seu cadáver no deserto. Ouça o Espírito Santo e receba bênçãos inimagináveis. Que Deus te abençoe e fique com esta reflexão.